Será que é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, eu sou Juliana Torres, advogada ambientalista e professora de Direito Ambiental. Vem comigo para mais um vídeo em que eu vou te explicar, talvez, a sua nova profissão. Você que é advogado, você que está interessado em aprender um novo nicho e se desenvolver aí numa área que talvez ninguém ou muito pouco advogado já está desenvolvendo, então preste atenção. Eu te convido a você ficar aqui os próximos minutos comigo para a gente entender o que é esse expert aí, esse advogado ambientalista especializado em poluição odorífera. Já pensou nisso? Então, eu vou te explicar aqui exatamente o que é esse trabalho e quem sabe você se interessa por ele. Vamos lá? Seguinte, eu acho que você já ouviu falar em advogado ambientalista. Aquele que tem por objeto de estudo de trabalho o meio ambiente. E qualquer ambiente. Não é apenas floresta, Amazônia, fauna, nada disso. É muito mais do que isso. Então, é nesse sentido que eu te peço atenção aqui para a gente aprofundar o estudo. Eu não sei se você teve essa matéria na sua faculdade. Alguns tiveram, outros não. Então tá aí mais um motivo para você prestar atenção nesse vídeo e estudar aqui comigo. Meio ambiente são todas as formas de meio ambiente, os locais em que você pode se encontrar. Seja o trabalho, seja a diversão, o lazer, a sua casa, a cidade, praia, praça, parque. São locais em que você tem ali um ecossistema próprio, condições próprias. Mas, seja qual for essa condição, o seu meio ambiente precisa estar equilibrado. Porque só assim a gente vai ter saúde, todos os membros, né? Todas as formas de vida terão saúde e abundância. Essa é a opção do Estado brasileiro. Exatamente. Houve uma convenção aqui, né, na nossa Constituição Federal lá em 88, em que, para se garantir a dignidade da pessoa humana, o meio ambiente precisa estar equilibrado. O meio ambiente, com todas as formas de vida, em todas as formas de expressão aí de meio ambiente. Sabe onde está isso? Está lá na nossa Constituição, no caput do artigo 225. Combinado, é claro, né? Com o início da nossa Constituição, com todos os direitos fundamentais, com toda a dignidade da pessoa humana, fundamento da nossa República. Bom, se você guardou aí essa expressão que eu te falei, todo mundo precisa ter esse equilíbrio ambiental. Isso significa que empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas precisam colaborar para que esse equilíbrio ocorra. E se porventura houver esse desequilíbrio, várias tentativas precisam ser feitas, tentativas, práticas, ações ou omissões precisam ser realizadas para restabelecer esse equilíbrio. Essa é a ideia geral. Se você entendeu isso, você, advogado, já está habilitado a trabalhar com poluição odorífera, a ser um expert nesse assunto. Por que eu te falo isso? Primeiro porque os advogados já estão habilitados a trabalharem com direito ambiental. Caso você não tenha estudado isso, vá, estude, aprende. Aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos para você ensinar, para você aprender, para poder te ensinar os detalhes, aqueles detalhes do dia a dia que fazem toda a diferença, que às vezes não estão nos livros, mas estão em cada case, em cada caso concreto, que a gente vai aprendendo, trabalhando e vai repassando por aí, vai espalhando a palavra. Então, se você já é advogado habilitado no Brasil, você pode trabalhar na área ambiental. E estudando isso, você vai chegar nesse ponto que eu te falei, nessa base aqui, que é o artigo 225 da Constituição Federal. Chegou nisso?
aí dentro de você autonomia, tem aí dentro de você essa capacidade de ser ativo, de buscar as soluções, de ser criativo, de ser inovador, de focar ali na solução, de encontrar uma solução jurídica ou uma solução prática que de repente não está na lei, né? Não está assim detalhado, não está numa petição inicial, não é um recurso, mas é uma solução de acordo com a lei, com os tratados nacionais, internacionais, enfim, os tratados que o Brasil faz parte. Tem isso? Eu tenho certeza que você tem. Todo mundo que vive o nosso século, nossa década, especialmente o nosso ano, está disposto aí a inovar, está disposto a ser criativo, a entender qual é o problema e apresentar uma solução capaz de realmente ser eficaz, né? Capaz de eliminar qualquer dano. É isso daí, é essa habilidade que você, advogado, precisa ter. E se você tem, vem comigo, continua aqui, que a gente vai, que eu vou aqui te explicando em maiores detalhes o que é de fato essa poluição odorífera. Mas se você acha que não tem, olha, acompanha também, que eu tenho certeza que se você entender que o passo a passo que eu vou te explicar, você perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que você vai conseguir trabalhar com isso também. Combinado? Bom, então vamos lá. A gente já conversou sobre o que a Constituição determinou, escolheu, né, como um dos pilares para a nossa atividade humana. Ele escolheu que todas as pessoas, todas as formas de vida têm direito a esse meio ambiente equilibrado, seja ele qual ambiente for. E que para isso, todo mundo tem que fazer seu esforço aqui, né? Pessoa física, pessoa jurídica, ente privado ou ente público. E aí então a gente vai cair exatamente, vamos lá conhecer o que é essa poluição odorífera. Primeiramente, você tem que entender que poluição odorífera é aquele cheiro inconveniente que não passa. Então, se você está no seu trabalho e tem um cheiro que te incomoda, ou porque às vezes você tem alguma rinite, por exemplo, ou não, mas no geral tá todo mundo incomodado com aquilo, tá ali de repente fazendo mal físico, ou não necessariamente mal, mas é um incômodo, você tem que sair dali, você não consegue trabalhar direito. Aquilo já é uma poluição odorífera. Também pode ocorrer naquela pizzaria ali, não sei se você mora perto de uma pizzaria, de uma chaminé, tem aquele cheiro todo dia no mesmo horário. Aquilo pode causar um dano também para sua residência, para o seu trabalho, não necessariamente às vezes um dano físico, mas é incômodo, seus clientes não querem ir ali, não querem ficar muito tempo ali, querem ir embora. São vários os aspectos, vários os danos, os prejuízos que essa poluição pode causar. E quando que ela vira uma poluição? Então, o primeiro passo é incomodou. Mas não é incômodo que passa em poucos minutos, é aquilo que continua. Então, olha, toda semana aquela pessoa vai lá e faz aquilo. Aquela empresa libera ali alguma substância e fica aquele cheiro horrível. As pessoas ali, todo mundo que mora ao redor não consegue trabalhar direito. Pode ser na lavoura, pode ser na zona rural, pode ser na cidade, pode ser, enfim, qualquer ambiente. E desde que seja uma poluição que ultrapasse, por exemplo, quando a gente está falando dos vizinhos, do entorno, é aquela poluição, aquele cheiro que não fica só naquele imóvel, né, naquele prédio, naquela casa. Ele ultrapassa de forma difusa toda a vizinhança. Se a gente está falando de um lugar fechado, é uma residência, a pessoa gosta daquele incenso ali que ela coloca, aquele cheiro, enfim, que ela faz, ela usa os produtos químicos, ela faz umas pinturas, mas ela gosta de ficar naquele cheiro. Então tudo bem, só ela sente, ou o prejuízo está dentro dela, né, circunscrito ali a residência dela, e se ela não se incomodar com aquilo, eu acho que é um dano que às vezes ela própria gera para a saúde dela, para ela, se ela não se incomoda, a gente não está falando aqui em poluição, né? Porque eu não estou falando daquilo que vai para o ambiente de forma difusa, que atinge sujeitos determinados. Estou falando, olha, ela gerou um dano para ela própria, ela não se incomodou, tá tudo bem, então não temos crime ali.
temos nenhum ato ilícito. Claro que se ela, né, se o médico estiver por aí, perceber aquela situação e apresentar para ela, identificar, olha, isso aqui tá causando mal para você precisa ser socorrida às vezes, né? Mas isso não, às vezes é incômodo que para ela já tá tudo bem. Então, esse é um dos principais elementos que a gente precisa entender. Ultrapassou a esfera daquele imóvel ali, tá privado pela pessoa. E se a pessoa trabalha e aquele cheiro, né, ultrapassa, às vezes, o local ali. Então tem, de repente, o CEO de uma empresa, ele é responsável por tudo aquilo, e ele coloca lá um cheiro que não fica só na sala dele, vai para todo mundo. Aquilo tem uma poluição odorífera no meio ambiente de trabalho, né, porque já afetou as condições de trabalho daquelas pessoas. Agora, como será que isso pode ser fiscalizado, né? Será que existe um fiscal, alguém da Secretaria do Meio Ambiente que vai lá, que tem algum aparelho, né? Para identificar esse incômodo? Sim, temos os fiscais da área ambiental em todos os municípios brasileiros. Pesquisa aí no seu município como que isso é feito. E ele vai lá fiscalizar, sim. Ele precisa de um equipamento? Não. É subjetivo a análise dele? Ele é um fiscal. Ele resguarda ali dentro o quê? Na atitude dele? A boa fé. Então é por isso que não precisa de nenhum equipamento. Caso o funcionário público esteja ali para fazer uma fiscalização, se de fato há aquele odor, aquele incômodo, que não é um mero incômodo, mas algo que afeta a qualidade de vida das pessoas, dos animais, da fauna, da flora, enfim, ele, por si só, é capaz de detectar pelo olfato dele. E isso não é subjetivismo. Entendido? Então, ficou claro aí o que de fato é a poluição odorífera, quando que ela se configura, quem é que pode atestar essa poluição, né? Eu tenho ali um servidor público, mas é claro que eu também tenho prova testemunhal das pessoas ali afetadas. Isso não é afastado também. Entendido? Agora vamos lá para a lei. Quando que a lei fala, onde que está que a lei fala claramente que é uma poluição odorífera? Ela fala lá no artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente, aquela lei lá de 81, que foi recepcionada pela nossa Constituição. Até claro ali, olha, vai lá, pega exatamente como está no artigo 3º. Você vai encontrar todos esses detalhes que eu estou te falando. Ponto a ponto. Lançou matéria, afetou o bioma, afetou a biota, pronto. Estamos falando de poluição. E aí, a doutrina vai classificar. Ó, isso aqui é uma poluição sonora, isso aqui porque adveio do som, do ruído. Isso aqui é uma poluição odorífera, porque veio daqui, do cheiro. E assim, a poluição hídrica, porque afetou a água, e assim sucessivamente. Então você vai buscar, pelo amparo legal, a nossa Constituição, a seguir a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Aí, para configurar o crime, você vai lá na Lei de Crimes Ambientais, de 98, isso já é mais recente. E aí você vai entender que existe uma esfera penal, e existe uma esfera civil, e também existe a esfera administrativa, né? A tríplice responsabilidade na área ambiental. Se você ficou um pouco confuso com isso, eu tenho outros vídeos aqui do canal, você me manda uma pergunta que eu te respondo depois em detalhes como que é essa tríplice responsabilidade. Mas ela existe. Volta aqui, nosso tema aqui, como que é de fato essa poluição aí odorífera. Então vamos lá, eu já te expliquei as habilidades que você precisa ter para ser, né, um expert, aí, um advogado expert em poluição odorífera. Eu digo expert com o objetivo de que você olhe para essa questão, se aprofunde nela e possa atender várias pessoas. Possa atender aquelas pessoas que necessitam do seu trabalho. Sejam pessoas, sejam entes públicos ou privados, pessoas físicas de qualquer cidade do Brasil. Por quê? Porque quanto mais nós tivermos profissionais com profundo entendimento da matéria, muito melhor
a nossa qualidade ambiental. É por isso que eu venho aqui fazer esse vídeo para você e te explicar e te incentivar para isso, né? Tem tantos advogados aí, às vezes querendo um nicho de mercado, querendo se desenvolver, baseado, né, em outros advogados que já seguiram por um nicho específico e se deram bem e falam sempre sobre isso, da importância de trabalhar ali de forma segmentada, como reiteradamente fala o professor Pedro Estevão, lá da PUC São Paulo, minha querida PUC São Paulo, que também foi um professor, que é uma autoridade aí, quando o assunto é advocacia, quando o assunto é tribunal de exceção, né, juiz de exceção, enfim. Mas pesquisem cada vez mais o que o mundo do direito, né, o mercado jurídico está precisando. E você vai encontrar que nessa área ambiental, um dos grandes temas aí do milênio, ela carece de muitos profissionais com estudo aprofundado. E aí, uma vez que eu já te apresentei o conceito legal, uma vez que eu já te apresentei os fatos e como que isso se encontra na realidade, eu vou te mostrar aqui alguns cases e algumas formas de solução dessa poluição do nível. Por quê? Porque, como eu te falei, esse profissional aí, inovador, ele não vai resolver a poluição apenas sentando, redigindo a petição, né? Comunicando o fato na autoridade policial. Não é apenas isso, é muito mais do que isso. Então vamos lá, olha. Eu separei aqui dois julgados, dois acórdãos do Tribunal de Justiça, e que eles apontam esses pontos específicos que eu já alertei aqui para você, mas que eu vou fazer questão de aprofundar, de falar mais uma vez, para você não se esquecer dessa base. E claro que você vai fazer uma pesquisa, né? Aí por outros julgados, você vai entender como está correndo isso no tribunal aí no seu estado, para que você possa ter cada vez mais segurança quando você for trabalhar. Então vamos lá. O primeiro caso, a gente está falando do profissional que pode aferir essa ilicitude, essa poluição. E aí, como eu te falei, o tribunal já decidiu que, olha, basta o servidor público, né, a autoridade fiscalizatória ali, estar no local e identificar que de fato já houve, né, esse incômodo, esse cheiro que ultrapassa, que virou o quê? Um bem difuso. O que é bem difuso? A definição está lá no nosso CDC, no nosso Código de Defesa do Consumidor. Ele apresenta lá o que é um direito difuso, um bem difuso que vai permear em todo o nosso sistema de tutela coletiva. O que é? É aquele bem, vamos dizer assim, né? Vamos pensar no bem. Aquele bem que não pertence a ninguém exclusivamente, pertence a todos. São sujeitos indeterminados, ligados ali por uma circunstância de fato. Então pense só nas pessoas afetadas pela poluição do nível. Tem como mensurar quem são? Então, se uma empresa de papelão, ela durante a sua produção lança ali na rua, na avenida, aquele cheiro, e aquilo fica horas, porque todos os dias ela produz, talvez domingo, né, fique parada, mas há uma constante produção ao longo do dia. Quem que é afetado ali com aquele cheiro? Tanto é quem, vamos dizer, as pessoas que trabalham ali, mas elas podem ser afetadas por aquele cheiro, né, porque às vezes vaza para fora, dentro não fica, mas podem ser as pessoas que ali trabalham, como também. Então, você pensa no local, pensa vamos pensar num grande prédio. As pessoas estão trabalhando ali dentro. Caso elas usem o equipamento de proteção. Então usou a proteção, pronto, está protegido, tá bom. Mas e quem passa na rua? Eu tenho como mensurar quem passa na rua? Não. Eu posso acreditar que são 10 pessoas, que são 10 por minuto, numa rua muito movimentada, que são nacionais, que são estrangeiros. E animais, eu posso falar em animais? E árvores? Vai ter árvores por ali?
passarinhos que podem passar por ali. Então vocês perceberam que o número de pessoas afetadas por aquela poluição odorífera, eu não tenho como mensurar. Por isso que eu estou diante de um bem difuso. Por isso que é necessário fortemente essa proteção por uma tutela coletiva. E aí, como a gente vê em inúmeros casos, quem protegendo de forma coletiva? O Ministério Público, que vai fiscalizar a lei, que vai proteger o meio ambiente de forma coletiva, né, quando não é um interesse particular de alguém. Isso que precisa ficar bem claro. O Ministério Público não está defendendo ali o interesse do vizinho que está passando por ali. Eu tenho um vizinho que todo dia ele frente aquele cheiro e ele não gosta daquilo, ele vai lá e pede a proteção do Ministério Público. Não, o Ministério Público não vai proteger uma pessoa. Ele vai proteger toda a coletividade que passa ali perto, que possa vir a passar ali perto. Enfim. Por quê? Porque estamos diante de um direito difuso, direito de todos a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, mais um elemento para você saber. Nesse case aí, a gente viu o quê? Que o fiscal, ele pode estar ali presente, ele vai aferir, vai fazer o auto de infração, e não tem como você querer defender que precisa de um equipamento, que ele foi subjetivo, que não está correta essa fiscalização. Não. Por esse ponto, não tem como defender. E se tiver a presença do Ministério Público? E se você precisar de alguém para melhor entender todo aquele andamento? Né? Como é que começou essa poluição? Que empresa que é essa? Será que se eu comunicar essa questão para o Ministério Público, ele vai iniciar o quê? Uma investigação, um inquérito civil. Ele vai reunir elementos para a possível ação civil pública, né? Essa ação coletiva. Então, é importante você, advogado, entender em detalhes toda a atuação do Ministério Público. Você vai lá na Constituição, vai entender a função, o que é a participação, como ocorre a participação, como que é o regulamento interno, né, do parquê, o famoso parquê. E aí você vai entender que é feita uma investigação passo a passo, são reunidas informações daquela empresa, de vários órgãos públicos, aquela empresa é chamada e convidada a conversar numa audiência ali com o promotor de justiça, no caso, designado para aquela investigação, e ele vai entender, de fato, como que é. Vai pedir ali que o órgão ambiental compareça ao local, faça o seu laudo técnico, ele vai entender como que é esse laudo, ele vai reunir elementos para verificar, olha, houve uma poluição odorífera ou não. Vai encaminhar isso também à autoridade policial, que vai investigar por sua vez no inquérito policial se de fato houve, né, ou não essa poluição, se houve, se configura o crime. Entendido? Então eu tenho a atuação do advogado sozinho, né, ele pode identificar ali quem está, quem é a fonte causadora dessa poluição, ou ele pode pedir o auxílio do Ministério Público. Porque nessa investigação, o Ministério Público também vai analisar, entender e buscar a solução. Então, é um importante aliado do advogado aí, expert. Primeiro que ele tem que entender a base de trabalho do Ministério Público. Depois que entendido isso, ele vai começar a compreender. Olha, então eu posso buscar o Ministério Público para que, ao cumprir a função dele, para que ele também colabore para o fim dessa poluição sonora, dessa poluição odorífera, de um seu cliente, um possível cliente, uma comunidade, uma associação. Entendido? Por quê? Porque quem geralmente consulta um advogado para essa situação é um coletivo ali de moradores, é uma associação de bairro, uma associação preservacionista, né, ambientalista de uma cidade, porque está assim, cada vez mais inconformada, né, com a atuação de uma empresa ou de duas, às vezes de uma empresa pública também. Então percebam como é importante esse olhar amplo para a situação. Talvez você vai se deparar aí com uma atividade diferente, né? Você vai se deparar com uma atividade que exige, como eu falei, a proatividade do advogado. E aí, como que esse advogado vai entender a solução?
Primeiro ele precisa entender o quê? Há uma fonte causadora dessa poluição. Ele vai entender, nesse laudo técnico, esse técnico ambiental, o servidor público, o que de fato causou né? Por que há essa liberação? Ela é típica dessa empresa, é porque a empresa não está atuando em conformidade, talvez ela não tenha licença para fazer aquela atividade ali no local, então rapidamente essa atividade não pode ser feita, ela vai ser cessada. Ou então não, ela tem sim a licença, ela pode fazer, ela pode lançar essa substância, mas por que será que isso ocorre? Por que é de fato a poluição? Porque é uma nova tecnologia aí que está liberando alguma substância que ninguém previu isso antes. Há um erro, às vezes não há um erro, há uma atividade, como eu falei, lícita, está tudo dentro da lei. Mas mesmo assim, ocorre essa liberação, ocorre esse incômodo, ocorre, pode gerar uma doença, enfim, abalos emocionais, psicológicos, etc. Então você, advogado, vai entender muito bem isso. Depois que você entendeu isso, aí você vai, bom, eu vou por um caminho de buscar o fim da atividade, porque não tem licença, porque a lei não permite, ou eu vou buscar a regularização dessa atividade. Geralmente nesse laudo técnico já são especificadas as condições, né? As soluções, possíveis soluções técnicas para a situação. E aí, talvez você, advogado, vai precisar acompanhar essa empresa, quando ela é multada, o servidor público, então esse órgão ambiental, comunica a essa empresa, olha, você tem tantos dias para resolver essa questão, adotando tais medidas. Então é importante que você, advogado, tenha acesso a esse laudo para acompanhar o cumprimento dessas exigências. Porque isso pode gerar também uma responsabilidade administrativa para essa empresa, para esse causador do dano aí. Isso também você vai encontrar onde? Lá no trabalho do Ministério Público. Porque esse laudo também provavelmente vai estar presente ali no inquérito civil. Então eu quero que você entenda que você precisa do corpo técnico, porque leis ambientais, direito ambiental é uma ciência essencialmente transindividual. Transindividual é uma maneira de você entender assim, olha, ultrapassa o indivíduo. Também conhecido como que? Transdisciplinar, porque ultrapassa a disciplina ambiental. Vai para física, para química, para sociologia, para geografia, vai para tudo. Entendeu que há essa conexão, que você precisa olhar esse laudo técnico, entender o que está escrito, buscar auxílio desse servidor público para te explicar, ou buscar auxílio do Ministério Público, que também ali vai investigar e também vai compreender o real significado daquele laudo. Você também pode fazer o quê? Você pode criar relações, parcerias com empresas que comercializam produtos, que fazem esse serviço de recuperação ambiental do local. Porque aí você vai ter certeza, você vai ter mais conhecimento ainda como solucionar essa questão. Por que eu te falo isso? Tem algumas tipos de poluição que são provocadas, às vezes, por uma pessoa física, que ela mal sabia, né? Às vezes um microempreendedor individual, uma empresa pequena, de pequeno porte, e que quando você inicia o diálogo, né? Você é advogado aí, também pode ir para o campo do diálogo, da negociação. Você pode também pedir o auxílio de um mediador, de um conciliador. E quando você opta por essa alternativa, você não precisa, às vezes, buscar, né, o Ministério Público, buscar o laudo técnico. Aquela pessoa, às vezes, ali, olha, com um diálogo, ela está ali de boa fé e quer resolver aquela situação. E como que você pode propor essa solução? Às vezes, a presença de outra empresa ali, privada ou de uma empresa pública, que vai solucionar ali aquela questão do nível. Então é importante você saber a parte técnica, a origem dessa fonte aí, causadora de poluição. É importante você saber todo o arcabouço, né, legislativo, o que é poluição, por que não pode ocorrer a poluição do orífero, por que é um crime, quais são os artigos de lei, qual é a base da nossa Constituição que fala disso. E, entendido ali, a parte técnica, a origem
desse dano. Entendido ali a legislação, onde você tem que buscar essa solução, né? Para o caminho que a lei te aponta, te apresenta. Na prática, como que de fato ocorrerá essa solução? E é isso que você, advogado, precisa saber. Por isso que eu falei, olha, as habilidades são o quê? De autonomia, de fazer, hands-on. Então, vamos construir, vamos ser criativos, vamos ser inovadores, mas olhando claramente para a opção constitucional, para o que diz a Política Nacional do Meio Ambiente. E todas as possíveis leis derivadas, leis municipais, leis estaduais, sobre o tema. Entendido? Então, compreendido que nesse mundo aqui, nesse nicho de poluição odorífera, você, advogado, vai entender muito bem o que é a causa, muito bem a análise técnica e vai buscar uma solução. Você não vai apresentar apenas uma solução jurídica, seja um judicial, por exemplo, né? Uma petição, até mesmo um acompanhamento ali do Ministério Público, uma notícia crimes. Não é apenas isso, não é só isso. É essencialmente a solução. Essa solução técnica para as presentes e futuras gerações. É esse o trabalho, o verdadeiro trabalho do advogado ambientalista, que entende quais são as estratégias, quais são os caminhos que dependem de uma análise judicial, os caminhos que dependem de uma boa vontade, de um diálogo, de uma conversa, talvez de uma mediação, para a solução efetiva e definitiva para essas e para as futuras gerações da origem desse dano. Entendido? Todos esses caminhos? Então, olha, a partir daí, busque os cases. Eu te apresentei aquela decisão judicial, mas eu poderia aqui ficar te apresentando outras decisões judiciais, outros acordos, e todos vão apontar nesse sentido. Vou falar especificadamente o artigo da lei ali, o que significa essa poluição odorífera. Vão apontar que, olha, não fica só restrita ao local. Estamos falando o quê? De um bem difuso. Porque se ficar restrito a um local, incômodo pessoal ali, não é a poluição sonora, não é a poluição odorífera. Tá? Precisa lançar aí na atmosfera, precisa cumprir o artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente. Entendidos? Espero que vocês olhem para esse nicho. Espero que vocês sejam profundos conhecedores desse tema e que me ajudem aí a resguardar os direitos, a promover esse equilíbrio ambiental em todas as cidades, seja meio ambiente urbano, seja meio ambiente rural. E todo mundo, todas as formas de vida, merecem esse meio ambiente equilibrado. Combinado? Então, curta, compartilhe esse vídeo, traga aí, vamos começar a conversar sobre isso, traga suas perguntas, suas reflexões, que será um prazer aprofundar essa questão, né? E a gente com certeza construir aí cada vez melhor o Brasil, cada vez melhor. Combinado? Até o próximo vídeo.